Voltamos agora para a irmã Silemar para fazer a introdução com o nosso pastor Douglas Batista. A paz do Senhor, os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Está ouvindo bem? Que eu botei aqui agora no fone de ouvido, aí eu não tinha noção se estava funcionando bem. Okay. Desejamos agradecer, como os irmãos disseram, né? Como o pastor Marcos Anísio e o irmão José Carlos falou, né? Agradecer a Deus por essa rica e imensa oportunidade. Já estamos no 14º encontro do projeto Professores Conectados. Esse projeto ele tem por objetivo trazer aos nossos professores da escola dominical uma capacitação baseada em 3 pilares. Então, os temas que são abordados aqui, eles são pautados em cima da parte pedagógica do professor, também em cima de administração da escola dominical e também sobre o ministério dos nossos professores. Um projeto desenvolvido agora na pandemia, para que pudéssemos fazer a motivação para os nossos professores com relação à capacitação, e por isso nós queremos imensamente agradecer, né, ao pastor Douglas Batista, que já está conosco aqui na sala, e eu gostaria de convidar um amigo do pastor Douglas Batista, aqui na Paraíba, que foi que fez o nosso intercâmbio aí, né, e agradecemos demais, para apresentar o currículo do pastor Douglas Batista. Pastor Rosélio, o senhor já está por aí? Por favor, habilite seu áudio. Pastor Rosélio? Eu acho que ele foi desabilitar o áudio e acabou saindo da sala. Vamos esperar só mais um minutinho. Enquanto o pastor Rosélio se reconecta... Está ouvindo, pastor Rosélio? Não, foi o pastor Marcos Anísio. Enquanto ele se reconecta, nós gostaríamos de passar aqui para os irmãos alguns avisos, né? Dentre esses avisos que gostaríamos de passar, nós procurar sempre manter os áudios desabilitados, certo? Nós vamos interagir por chat, ou seja, por mensagem de texto, então os irmãos podem fazer comentários, como é de praxe, né? Todos os irmãos já fazem os comentários, só pedimos uma gentileza. Fica muito difícil de fazermos de apurar as perguntas quando tem muitos comentários. Então, a partir das 8h30, o que é que nós fazemos? Nós pedimos aos irmãos que, por favor, encerrem os comentários, né? E aí só digite perguntas, tá ok? Trabalhamos dessa forma para uma melhor interação e também porque, com certeza, alguns irmãos vão ter dúvida com relação ao que o pastor Douglas vai falar, e aí a gente esclarece essas dúvidas já em sala, tá bom? O pastor Rosélio voltou? O que será que aconteceu com... Eu acho que ele se desconectou, então eu vou dar prosseguimento. Pastor Douglas Batista, que é o nosso... só um minutinho, por favor. Obrigado, microfone. Agora tá. Boa noite, irmã Silemar, irmão Lamberto. Irmão Lamberto. Vou desabilitar o seu áudio, viu? Ok. Pastor Douglas Batista, né, ele é líder da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal e do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é relator da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, ou seja, ele trabalhou, né, com a Declaração de Fé, agora que foi nos colocado em oportunidade no ano de 2017, e ele é comentarista das lições bíblicas de adultos da CPAD. Então, já lemos, né, já estudamos várias lições que o pastor Douglas já fez através da Casa Publicadora. Ele também é graduado em teologia, tanto bíblica, né, quanto sistemática, e filosofia e pedagogia, mestre em ciências da religião e doutor em teologia sistemática. Então, hoje, nós estaremos recebendo em nossa sala, e ele vai tratar de um tema muito importante, que muitas vezes o professor tem dúvida, que refere-se à importância da teologia bíblica e sistemática para o professor da escola dominical. Pastor Douglas, a paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor. Está nos...
Paz do Senhor, meus irmãos, estão me ouvindo? Sim, agora sim, estou ouvindo bem. E o senhor está nos ouvindo bem também? Sim, estou ouvindo bem. Bom, Pastor Marcos, pode saudar o nosso preletor e, em seguida, Pastor Douglas, o senhor já pode iniciar informando seus trabalhos, inicialmente, falando sobre a lição, trazendo todos os seus projetos aí vigentes para que os professores conheçam, né? Já que nós já seguimos o senhor, mas pode iniciar e depois o senhor pode começar com o assunto, tá bom? Pastor Marcos? Amém, Demar. A senhora acabou de fazer a leitura do currículo do pastor Douglas. Eu gostaria de trazer um adendo com a sua permissão. Pastor Douglas também foi a nossa voz, eu digo nossa, de todo o povo cristão. Faço sempre menção a isso lá no meu trabalho, sou funcionário dos Correios e hoje não fora diferente. Foi a voz de todos os cristãos brasileiros ali junto à Suprema Corte, quando da defesa da vida, em relação àquela ADPF 442, aonde o pessoal pretende, né, descriminalizar o aborto, e o pastor Douglas Batista, de forma magistral, com unção de Deus, com fundamentos jurídicos e fundamentos teológicos, fez uma exposição junto à ministra Rosa Weber, que muitos precisam ouvir, aqueles que ainda não ouviram, a defesa da vida e o ataque à vida ainda no ventre materno. E foi a voz, o pastor Douglas foi um instrumento de Deus. A senhora fez a leitura dos cursos e o currículo do pastor Douglas, e ele foi a voz, a nossa voz, ali junto à Suprema Corte. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Douglas, tenho uma grande admiração por ele, falei isso aqui no centenário, e o livro dele, Valores Cristãos, é um dos meus livros aqui de cabeceira, de consulta, e eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Douglas, a sua simplicidade e a forma com que ele tem aceito o nosso convite, de uma forma tão simples, e falar conosco nessa sala, que já tem passado aqui, pastor Douglas, o pastor Altair Germano, o pastor Jorge Andrade, que é o nosso repórter da nossa casa, já falou para nós o Francisco Inácio, o pastor Marcos Tula, o pastor Elinaldo Renovato, pastor Caramuru já esteve conosco também fazendo a sua pré-eleção, pastor Eliel Gabi, além de professores aqui do nosso estado, como a nossa irmã Sádja e o nosso pastor Eduardo Leandro, Tiago Rosas, enfim, muita gente tem cooperado conosco, e nesta oportunidade eu louvo a Deus e agradeço demais em nome de todos os alunos que estão aqui na sala do projeto Professores Conectados, por sua agenda sempre, acredito, sempre cheia, mas o Senhor encontrou esse espaço. Eu louvo a Deus, agradeço ao link feito pelo pastor Rosélio, e nossa mais sincera gratidão com a palavra, nosso preletor, fazendo como a orientação do apóstolo São Paulo. Vamos remir o tempo, né? Queremos ouvir pastor Douglas Batista. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Eu agradeço de coração essa oportunidade de estar com os irmãos participando desse projeto, Professores Conectados. Agradeço o carinho, agradeço as palavras de saudações, cumprimento todos os líderes presentes, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, superintendentes de escola dominical, professores e professoras, alunos em geral da nossa querida Escola Bíblica Dominical, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma saudação especial ao meu nobre companheiro, pastor Rosélio Barros, a quem tive o privilégio de trabalhar juntos aqui em Brasília por alguns anos. Amados, nós estamos aqui no Distrito Federal realizando a obra do Senhor e estamos incumbidos de algumas atividades junto à nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, entre elas a liderança do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral. Esse conselho, ele tem como proposta primária sistematizar o estudo teológico nas Assembleias de Deus, ou seja, credenciar todos os institutos e seminários de teologia filiados às Assembleias de Deus através de um currículo padrão, diretrizes curriculares que
tratam da teologia pentecostal. Então, esse trabalho vem sendo realizado de modo sistemático já há algumas décadas, e agora, mais recente, o Conselho de Educação e Cultura, com a diretoria da CGADB e demais lideranças do Brasil, instituíram a Rede Assembleana de Ensino. A Rede Assembleana de Ensino, ela tem como proposta levar não apenas a teologia para os nossos irmãos e irmãs, como o Conselho de Educação e Cultura vem fazendo por meio das instituições filiadas, mas também levar a educação secular. Então, a proposta primária da Rede Assembleana de Ensino é a implantação de colégios assembleanos com a educação básica, o ensino fundamental e o ensino médio, educação infantil, fundamental e médio em todo o Brasil. É claro que, infelizmente, a pandemia do coronavírus, logo em seguida, a implantação do projeto, ela veio trazer uma série de dificuldades, mas já conseguimos uma filiação, um colégio assembleano no estado do Ceará, e a ideia é implantar esses colégios no Brasil inteiro com uma cosmovisão cristã. Também, claro, preocupados com a qualidade acadêmica. Então, essas são as atividades que desenvolvo junto à CGADB, a liderança do Conselho de Educação e Cultura, na implantação de seminários em institutos bíblicos para o ensino da teologia, e agora, mais recente, com a Rede Assembleana de Ensino, integrando a diretoria desse projeto para a implantação dos colégios das Assembleias de Deus. E, junto à CPAD, nós temos também algumas atividades, entre elas a de ser comentarista das lições bíblicas da classe de adultos, e também na função de escritor e articulista de alguns dos periódicos da CPAD, como, por exemplo, a revista Ensinador Cristão, que é uma revista voltada para professores e superintendentes da escola dominical, e também a revista Obreiro Aprovado, que é uma revista voltada para pastores e líderes, e a Geração JC, que é uma revista digital voltada para os jovens, e ainda a minha contribuição no jornal Mensageiro da Paz, também como articulista da coluna A Bíblia Tem a Resposta, um dos articulistas. E, aliado a isso, eu participo do portal CPAD News, como colunista, e o meu tema envolve o cristão e o mundo. Então, trato ali, semanalmente, de temas que envolvem o cristianismo e o mundo. E, desse modo, então, uma abrangência muito grande, envolvendo os valores cristãos, envolvendo a economia, as questões sociais, questões políticas, questões pedagógicas, questões doutrinárias, entre outras. Então, nós temos uma gama de atividades, uma gama de trabalho. Graças a Deus, estamos bastante envolvidos com o reino de Deus e na liderança da igreja, no Ministério ADMDF aqui em Brasília. Eu sou casado com a missionária Dirley, vou completar agora em dezembro, pela graça de Deus, 33 anos de casamento. Sou pai de 2 filhas, a Priscila e a Jéssica. A Priscila está noiva, vai casar agora no próximo ano. A Jéssica já é casada com o presbítero Mateus e, recentemente, hoje completa 16 dias do nascimento da nossa primeira neta, a Catarina. Então, graças a Deus, temos tido vitória, Deus tem nos abençoado, tem nos guardado nessa nossa atividade voltada, basicamente, então, para a educação, e, no caso, educação teológica e agora educação secular. Tenho experiência na sala de aula, fui professor aqui do ensino médio no Distrito Federal, professor de Sociologia e Filosofia, fui coordenador da disciplina de Sociologia, isso do ensino médio, alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Na época, eu trabalhava com 15 turmas e atendia 508 alunos, e foi uma experiência muito boa também para o desenvolvimento da nossa atividade teológica no sentido pedagógico.
E a minha experiência cristã, eu nasci num lar evangélico, pela misericórdia de Deus, na cidade de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou, então, gaúcho, e estou em Brasília há mais de 20 anos. Nasci, como disse, num lar evangélico. Meu pai, de saudosa memória, dirigia uma das igrejas lá no interior do Rio Grande do Sul, e eu me criei na Escola Bíblica Dominical. Tenho essa alegria no meu coração de ter participado da Escola Bíblica Dominical desde a tenra idade. Fui aluno da classe do berçário, do maternal, do jardim de infância, fui aluno da classe dos primários, dos juniores, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos juvenis, da classe dos jovens, e permaneço como aluno até o dia de hoje na classe de adultos. Nessa minha jornada cristã, Deus me deu, então, a minha esposa como companheira, e nós fomos despertados pelo Senhor para a obra, para o ministério, e juntos nós cursamos alguns cursos de graduação. A minha esposa me acompanhou, nós estudamos no seminário teológico do Rio Grande do Sul, no regime de internato, um período, e depois tivemos a graduação, então, em teologia, a graduação em pedagogia, a graduação em filosofia, especialização em docência, e minha esposa me acompanhou e cursou comigo esses cursos também, e me ajuda muito no ministério. E a partir daí, então, Deus nos vocacionou para essa área da educação, área do ensino, e já há algumas décadas cooperando com a nossa CJDB na área da teologia e mais recentemente com a CPAD. Bem, então, feita essa apresentação formal da atividade que nós realizamos, para os irmãos nos conhecerem um pouco mais, e além disso, uma informação extra, eu sou militar do Exército, claro, hoje na reserva remunerada, eu sou oficial do Exército aposentado, e foi essa a razão que eu vim parar em Brasília. Eu estava servindo no estado do Rio Grande do Sul, fui transferido pelo Exército Brasileiro a Brasília, e aqui Deus nos abençoou de um modo especial, e hoje estamos presidindo o Ministério da Assembleia de Deus Missão, completando agora, em dezembro desse ano, 20 anos na presidência dessa querida igreja. Ok, vamos então à nossa palestra de hoje. A palestra tem como tema a importância da teologia bíblica e sistemática para o professor da Escola Bíblica Dominical. O que eu vou apresentar aqui aos irmãos, em duas fases, no primeiro momento, um pequeno histórico da importância e da ascensão da teologia nas Assembleias de Deus no Brasil, e depois uma contextualização com os dias atuais. Os irmãos sabem que as Assembleias de Deus nasceram, sobre forte impacto pentecostal. Em 18 de junho de 1911, é a data oficial do nascedouro das Assembleias de Deus, em Belém do Pará, e pelas vidas do missionário Gunnar Vingre e Daniel Berg. E é importante lembrar, então, que esses dois missionários têm uma característica ímpar, que remonta, inclusive, às características do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, as Escrituras registram que o apóstolo Paulo era um homem douto, tinha conhecimento teológico e conhecimento filosófico. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres do judaísmo da época, e também foi educado na Cilícia, na cidade de Tarso, onde teve conhecimento da filosofia grega. E se tornou um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus, tendo ele escrito 13 das 27, ou dos 27 livros do Novo Testamento. E, por outro lado, nós temos o apóstolo Pedro, um pescador, indouto, e letrado, não um analfabeto, mas com pouco conhecimento e pouca cultura. No entanto, Deus levantou ambos os apóstolos, Paulo e Pedro, para missões distintas. O apóstolo Pedro trabalhou entre os gentios, aliás, entre os judeus, e o apóstolo Paulo trabalhou entre os gentios. E Gunnar Vingre e Daniel Berg têm uma certa semelhança,
porque Gunnar Wingre era, por assim dizer, o missionário douto. O Gunnar Wingre tinha formação teológica, ele tinha o curso de bacharelado em teologia, que ele tinha cursado em Chicago, num seminário batista sueco, que estava localizado em Chicago, nos Estados Unidos da América, e por sua vez, Daniel Berg era um trabalhador braçal, ele era um fundidor, que não tinha formação teológica. No entanto, assim como Deus usara Paulo e Pedro lá no período da igreja primitiva, Deus também levantou e usou Gunnar Wingre e Daniel Berg na implantação das Assembleias de Deus no Brasil. Então, apesar de Gunnar Wingre ter formação teológica, a teologia nas Assembleias de Deus, ela teve uma caminhada um tanto conturbada. E aqui é importante fazer uma ressalva, porque se os irmãos lerem os pesquisadores, a maior parte deles vai dizer que a Assembleia de Deus tinha uma certa ojeriza à intelectualidade. Bem, mas esta afirmação não é totalmente verdade. O que a Assembleia de Deus, nos seus primeiros anos, teve uma certa aversão foi da teologia formal. Então, houve um cuidado por parte dos pioneiros de não formalizar a teologia. Mas nós tínhamos, desde sempre, desde o início, a teologia informal, ou seja, aquela teologia ensinada na igreja, não nos bancos acadêmicos de um instituto, ou de um seminário, ou de uma faculdade teológica, mas nos bancos da igreja. Por exemplo, a Escola Bíblica Dominical, desde o seu princípio, estudou a teologia informal. Nós tínhamos escolas bíblicas de obreiros que traziam teologia informal na preparação dos nossos pastores, nas convenções realizadas pela igreja, nas realizações de eventos como conferências, congressos, muitos estudos bíblicos eram trazidos para a igreja. Porém, havia, sim, esta preocupação com a teologia formal. Então, a teologia na Assembleia de Deus pode ser dividida em dois grandes períodos. O primeiro período da igreja vai desde a sua fundação em 1911 até 1940, com uma teologia essencialmente sueca, uma teologia escandinava. Nesse período, só ensinava nas Assembleias de Deus os missionários de origem sueca. É claro que alguns vinham dos Estados Unidos, mas eles não eram norte-americanos, eles eram suecos que viviam nos Estados Unidos e para cá vinham trazer e ajudar na mensagem pentecostal. E outros, muitos vieram da Suécia. Nesse período, por exemplo, então, se destaca Samuel Nyström. Claro, Gunnar Wingre, Daniel Berg, mas, em especial, Samuel Nyström, ele vai ser considerado, depois de Gunnar Wingre, como um grande doutrinador das Assembleias de Deus nos seus primeiros anos de história, de 1911 até 1940, aproximadamente. Samuel Nyström, então, tem uma grande influência na nossa teologia. Samuel Nyström, por exemplo, que vai trazer para a teologia assembleana o dispensacionalismo. Os irmãos devem lembrar, que a doutrina dispensacionalista, ela trabalha, com o conceito de que Deus intervém no curso da história em determinados períodos com propósitos distintos. Então, nós teríamos 7 dispensações na história da igreja, nos propósitos divinos com a igreja, começando lá com a inocência, Adão e Eva no Jardim do Éden, e passando por todas as dispensações até chegarmos à dispensação que vivemos agora, a dispensação da graça. Foi Samuel Nyström, então, quem trouxe essa doutrina para a Assembleia de Deus, e aqui no Brasil, obras foram publicadas dando ênfase a essa doutrina, como, por exemplo, o Plano Divino através dos séculos, uma obra publicada no Brasil que teve muita influência, e ainda uma Bíblia, a Bíblia de Scofield, que trata e trabalha
claramente as dispensações. Desse modo, a Assembleia de Deus é uma igreja dispensacionalista, uma vez que os irmãos pentecostais da Suécia eram dispensacionalistas e a Assembleia de Deus, portanto, abraçou essa doutrina, que é uma doutrina bíblica. Depois, então, desse período, a partir do ano 50, os suecos foram deixando de ter influência na nossa teologia, os suecos foram cedendo lugar para os norte-americanos e começaram, então, a chegar muitos missionários norte-americanos no Brasil, entre eles destaca-se Lourenço Olson, também João Colenda, dentre outros, que vão trazer agora uma teologia sistemática para a Assembleia de Deus. Então, eu queria fazer com os irmãos aqui um paralelo, assim, de modo bem genérico. Nós tivemos, num primeiro momento no Brasil, por assim dizer, uma teologia bíblica e depois uma teologia sistemática. E qual é a diferença, então, entre teologia bíblica e teologia sistemática? A teologia bíblica e a sistemática, ambas têm origem no texto bíblico. Então, as pessoas têm, normalmente, dúvidas. Se todas as teologias têm origem no texto bíblico, por que uma é chamada de teologia bíblica e outra de teologia sistemática? A diferença é simples. A chamada teologia bíblica é aquela que estuda, né, a doutrina da palavra de Deus fundamentada no texto bíblico, num livro da Bíblia. Por exemplo, se fala em teologia paulina. Então, vamos estudar o que o apóstolo Paulo diz acerca da soteriologia, da salvação. Então, a teologia da salvação de Paulo, chamada teologia paulina. Aí nós temos, por exemplo, as epístolas de Pedro. Quando nós estudamos a epístola de Pedro, nós temos a teologia petrina. Nós temos as epístolas de João. E quando nós estudamos João, nós temos a teologia joanina. E nós estudamos, por exemplo, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E aí teremos a teologia lucana. Então, a teologia bíblica, por assim dizer, é a exegese que se faz, né, a hermenêutica que se faz, a interpretação que se faz de um determinado livro da Bíblia. Então, vamos estudar somente Mateus. O que o evangelista Mateus tem a dizer acerca da soteriologia? Então, essa é a teologia de Mateus acerca da salvação. O que diz o apóstolo Paulo sobre o pecado? Então, a teologia de Paulo sobre o pecado. O que diz o apóstolo Paulo sobre a justificação? A teologia de Paulo sobre justificação. Essa seria a teologia bíblica, a interpretação de um livro da Bíblia acerca de um determinado tema. E o que é a teologia sistemática? De um modo geral, assim, de um grosso modo, a teologia sistemática é a junção disso tudo, é a unificação de todas essas teologias. Vamos, então, citar, por exemplo, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A sistemática vai juntar tudo. O que diz Paulo sobre salvação, o que diz João sobre salvação, o que fala Lucas sobre salvação, o que fala o apóstolo Pedro sobre a salvação, e aí sistematiza, né, organiza essa doutrina com todos os pensamentos presentes nas teologias bíblicas, ou seja, nas teologias de Paulo, nas teologias de João, nas teologias de Pedro, nas teologias de Mateus, nas teologias de Marcos e assim por diante. De um modo geral, essa é a diferença básica entre teologia bíblica e teologia sistemática. De modo que, na teologia sistemática, nós vamos ter, então, a chamada teologia dogmática, que é sinônimo de sistemática. É na dogmática ou na sistemática que nós vamos ter, então, a teologia formatada. Nós vamos ter a doutrina da salvação, como eu já citei aqui, soteriologia, a doutrina do pecado, a armatiologia, a doutrina dos últimos dias, escatologia, a doutrina do homem, antropologia, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, e assim por diante. Teremos todas as doutrinas organizadas formalmente do que a Bíblia Sagrada fala acerca daquele tema a partir do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Então,
embora não haja um consenso acerca disto que eu estou afirmando aos irmãos sobre a história da Assembleia de Deus, mas a minha percepção, enquanto historiador da igreja, e tenho escrito alguns artigos e inclusive livros sobre a história da igreja, da Assembleia de Deus no Brasil, eu percebo que nós temos esses dois períodos, que é concordância entre vários pesquisadores, em que nós temos uma teologia escandinava, do início da igreja até a década de 40, e depois uma teologia norte-americana de 50 para frente. De modo que, num primeiro momento, nós teríamos uma teologia essencialmente bíblica, uma teologia bíblica, ou seja, estudando, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, nesse período da igreja, ele é basicamente uma teologia lucana, porque está fundamentado principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Os 5 episódios registrados por Lucas da descida do Espírito Santo com o sinal, com a evidência de falar em outras línguas, fundamentado na teologia lucana, a teologia que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. E, nesse período, a igreja, até o dia de hoje, entende que Lucas não é apenas um historiador, Lucas também é um teólogo, e o batismo com o Espírito Santo, portanto, se fundamenta na teologia lucana. Mais tarde, né, com a chegada dos norte-americanos, nós vamos ter a sistematização da nossa teologia, e nós vamos abranger também os demais textos da Bíblia que tratam do Espírito Santo. Não quer dizer que não se tratou isso no primeiro período, quer dizer apenas que no segundo período isso foi formalizado, foi sistematizado. De que maneira? Bem, através, claro, dos estudos bíblicos, da publicação de artigos, da publicação de material também acadêmico. E é nesse período, então, quando chegam os norte-americanos no Brasil, que nós vamos formalizar, como disse, a nossa teologia. É nesse período que vão surgir os primeiros institutos bíblicos. Nessa época, como disse, a palavra teologia, a expressão teologia, não era bem vista, porque a teologia tinha, no passado, né, na Idade Média, em especial, e depois também, posterior à Reforma, no período do Iluminismo e do Positivismo, criado muitos teólogos racionais que tinham, de certo modo, calado a voz do Espírito Santo. E agora nós participávamos de um novo movimento, ou da restauração do movimento pentecostal em 1900, quando começa em Kansas, nos Estados Unidos, no Bible College, o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, e vários movimentos nos Estados Unidos. Então, a Assembleia de Deus, ela tem origem nesse movimento, e ela tem uma certa preocupação com a teologia formal, de modo que, quando o pastor, por exemplo, João Colenda, chegou ao Brasil, ele e a sua esposa Mandores, e tentaram implantar aqui no Brasil um seminário teológico, eles encontraram muita dificuldade. Inclusive, o pastor João Colenda sofreu certas privações no campo eclesiástico e foi até ameaçado de desligamento das Assembleias de Deus pela tentativa de implantar um seminário teológico. Mas, superando todas essas dificuldades, em 1959, o Brasil vai ter o seu primeiro seminário, chamado IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, localizado em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Ele começou com 8 alunos. E eu quero chamar a atenção para os irmãos desse detalhe. Ele foi chamado de Instituto Bíblico. Veja, não se usou a palavra teologia, não é um instituto teológico, é um instituto bíblico das Assembleias de Deus, com essa ênfase da teologia bíblica. E depois, em 1961, foi fundado no Rio de Janeiro o IBE, Instituto Bíblico Esperança. Veja o nome também, Instituto Bíblico, não Instituto Teológico. E no ano seguinte, em 1962, foi fundado o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal. E esses 3
são os primeiros institutos bíblicos, então, da Assembleia de Deus, que começaram a funcionar de modo formal, ou seja, com alunos frequentando as aulas, estudando a Bíblia, embora não se chamava de Instituto Teológico. Somente em 1976, veja, 76, o primeiro foi em 59, depois 61, depois 62, somente em 76, 27 anos depois do IBAD, é que nós vamos ter uma escola teológica, que todos os irmãos conhecem, chamada de ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, fundada pelo norte-americano também, Bernardo Johnson. Desse modo, meus irmãos, nós temos aqui um contexto histórico da nossa teologia assembleana, e a partir de então, de 59 para frente, nós passamos a ter uma teologia sistemática, um ensino sistemático da Bíblia Sagrada, sem nunca abandonar a teologia bíblica, A teologia bíblica permanece em nosso meio, a teologia bíblica faz parte, inclusive, da teologia sistemática, ela não tem como se desassociar, de modo que hoje, as Assembleias de Deus, passados o nosso centenário, nós temos um Conselho de Educação e Cultura que normatiza os currículos da nossa teologia, tanto bíblica quanto sistemática, e temos hoje uma faculdade filiada, credenciada ao MEC, que pertence à CJDB, que é a FAICAD, a Faculdade das Assembleias de Deus, com sede no Rio de Janeiro, que tem um curso credenciado no MEC, um curso de graduação em Teologia e um curso de graduação em Pedagogia, e também vários cursos de especialização. Hoje, a FAICAD, ela pertence à RAI, que é a Rede Assembleana de Ensino, que eu aqui citei no início da palestra, e a nossa proposta, junto da diretoria da CGDB, da Rede Assembleana de Ensino e da FAICAD, é de que, em breve, em nome do Senhor Jesus, nós tenhamos um polo da FAICAD em todas as igrejas Assembleia de Deus do Brasil, a começar pelas capitais e todos os municípios, A proposta é de que a FAICAD tenha um polo em cada município do nosso Brasil. Já foram dado início a esse trabalho, aos trâmites legais, e, infelizmente, o novo coronavírus veio atrapalhar. O MEC já tinha uma agenda de visita às instalações da FAICAD para autorizar o ensino EAD da nossa teologia. E, infelizmente, o coronavírus freou esse processo e nós estamos aguardando agora, então, o MEC marcar uma nova visita e autorizar o ensino EAD. Mas a plataforma EAD já está pronta, o diretor é o pastor Isael Araújo, com a sua equipe fazendo excelente trabalho, de modo, queridos irmãos e irmãs, que em breve, permitindo Deus, quiçá em 2021, nós teremos condições de oferecer graduação em teologia EAD, reconhecida pelo MEC, para todas as igrejas de nosso maravilhoso país continental, uma teologia credenciada do MEC, mas uma teologia bíblica e sistemática de perspectiva pentecostal. E essa é a grande vantagem da teologia institucionalizada, que é a perspectiva pentecostal. Então, queridos e amados irmãos e irmãs que estão conectados, esse é um contexto histórico muito rápido, muito sintetizado da nossa teologia assembleana. E, claro, hoje nós temos várias instituições oferecendo curso de teologia básico, curso de teologia médico, curso de teologia avançado, e é de suprema importância que nós, professores da Escola Bíblica Dominical e líderes da Igreja do Senhor Jesus, tenhamos contato com a teologia e nos aprofundemos no seu estudo, porque muito vai nos ajudar na ministração da Palavra de Deus e na ministração das lições bíblicas da Escola Dominical. Bem, feito então esse primeiro momento
da teologia bíblica e sistemática, do seu histórico dentro das Assembleias de Deus, hoje nós não temos mais as dificuldades vividas, né, pelos nossos pioneiros, e que, lamentavelmente, precisaram estudar em outras instituições, né? Eu mesmo não tive a oportunidade de fazer todos os meus cursos em instituições das Assembleias de Deus, porque ainda nós não temos, né? Lamentavelmente, a Assembleia de Deus ainda não tem um curso, por exemplo, de mestrado credenciado no MEC, não tem um curso de doutorado credenciado no MEC na área da teologia. Mas a FAECAD, que é, como disse, né, a instituição oficial da CGADB de cursos superiores, nós estamos trabalhando nesse aspecto. Já temos a graduação em teologia, já temos a pós-graduação, e muito em breve teremos o curso IAD, e a médio prazo vamos ter o nosso mestrado também credenciado do MEC, e a longo prazo, permitindo Deus, o nosso doutorado também, ambos com essa teologia de perspectiva pentecostal. De modo que hoje não há desculpa para não se estudar teologia. A igreja incentiva, a igreja abre oportunidades. Eu sei que os irmãos aí no estado da Paraíba têm seminário teológico, né? Eu conheço, né, o pastor Leandro, que é um grande companheiro nessa área da educação, nessa área de ensino, e eu sei que ele é um dos coordenadores dessa atividade do seminário teológico que os irmãos têm em João Pessoa, na Paraíba, e no estado de Pernambuco, estado da Paraíba todo, e eu quero incentivá-los, irmãos, a fazerem os cursos, quem ainda não fez. Faça o curso à distância, faça o curso presencial, faça o básico, faça o médio, faça o avançado, e não pare por aí, continue estudando. Estuda, faça uma especialização, uma pós-graduação, busque pós-graduação estrito sensu, e sirva a Deus, né, com o seu melhor. Então, feita essa primeira abordagem, eu gostaria agora de destacar aos irmãos que nas lições bíblicas CPAD, nós estamos cada vez mais necessitando de preparo dos professores, porque a teologia bíblica sistemática pentecostal, ela está cada vez mais presente nas nossas lições bíblicas. Eu tive agora o prazer de escrever as lições bíblicas do segundo trimestre, com o tema A Igreja Eleita. Os irmãos devem ter acompanhado, nós tivemos essa problemática aí da pandemia, estou aqui com um exemplar, né, da revista, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o exemplar do livro. Em muitos lugares a revista está sendo repetida. É um caso também inédito na história da Assembleia de Deus, né? Eu louvo a Deus, né, pela oportunidade de fazer parte dessa história. Não louvo a Deus pelo coronavírus. Aliás, agradecemos a Deus por tudo, mas nesse momento a revista Igreja Eleita é a primeira na história da Assembleia de Deus que se repete, ou seja, ela vai ficar sendo estudada um semestre inteiro, embora, claro, os irmãos sabem que a CPAD lançou uma revista alternativa, que está sendo estudada, que uma revista foi escrita pelo pastor Eurico Bergstein, mas muitas igrejas estão ainda usando a Igreja Eleita. E também, de modo inédito, essa foi a primeira lição que foi transmitida pela TV CPAD online durante todo o trimestre. Foram 13 lições, com cerca de 50 minutos cada uma, e os irmãos que tiveram a oportunidade de acessar o canal TV CPAD pelo YouTube, perceberam que nós apresentamos em cada uma das lições para os irmãos, alunos e alunas do Brasil inteiro, né, muito da teologia bíblica e da teologia sistemática, que nos ajuda a compreender, a interpretar os temas que são abordados nas lições bíblicas. No caso da Igreja Eleita, né, nós trabalhamos com a teologia paulina em Efésios, é uma teologia bíblica em Efésios, tratando sobre a eleição da igreja, e também tratamos a teologia sistemática, né, com Paulo e com os demais escritores sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. E
por isso eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de divulgar aos irmãos alguns dos periódicos da CPAD, primeiramente, que tratam da teologia sistemática. Então, apresento aqui para os irmãos uma obra muito importante, Teologia Sistemática, de Eurico Bergstein, um dos grandes doutrinadores das Assembleias de Deus, é uma obra da CPAD, que os irmãos podem adquirir no site da CPAD, isso vai ajudar muito o professor quando vai ministrar as lições, porque as lições, elas tratam de temas doutrinários da nossa igreja, como, por exemplo, agora, né, a doutrina da salvação que tratamos na igreja eleita. E essa obra é importantíssima, eu quero divulgá-la. Também nós temos a teologia sistemática pentecostal. Eu vou contar aqui na perspectiva pentecostal. Essa aqui, ela é editada por Stanley Orton, é um dos grandes também teólogos das Assembleias de Deus. Esse é um teólogo norte-americano. E é muito importante essa obra, importantíssima. Eu recomendo a todos os professores e alunos. Nós temos uma teologia sistemática pentecostal, editada pela CPAD também. Essa aqui, o editor é o saudoso pastor Antônio Gilberto, o grande teólogo das Assembleias de Deus no Brasil. Então, essas são as 3 obras principais de teologia sistemática que nós temos publicados pela CPAD, com o pastor Eurico Bergstein, o pastor Stanley Orton e o pastor Antônio Gilberto, como aqui já citei. Mas temos também outras teologias, também publicadas pela CPAD, que é a teologia sistemática de Norman Geisler. Essa obra, ela é publicada em 2 volumes, né? Teologia sistemática em 2 volumes, da CPAD, importantíssima, né, para os irmãos também adquirirem, professores terem na sua sala de aula, terem como consulta da sua biblioteca. Então, permita-nos fazer essa divulgação, é importante. Nós temos aqui uma outra obra, essa não é da CPAD, mas é uma obra também excelente, é uma teologia sistemática de Erickson. Essa é da editora Vida Nova, também uma obra importante. Uma outra teologia sistemática de Weilingrud, essa também publicada pela Vida Nova. Temos uma obra chamada Fundamentos da Teologia Pentecostal, essa é publicada pela editora Quadrangular, são 2 volumes, também uma excelente obra de teologia sistemática. Temos a teologia de Alistair, que é uma teologia das publicações Shed, também muito boa. E teologia sistemática da Agnus, Charles Hodgkin. E temos uma teologia sistemática na perspectiva pentecostal de J. Williams. Essa aqui é da editora Vida. Então, amados, nós temos muita coisa, né? Eu vou tirar aqui o presbítero Mateus está me auxiliando aqui. Só para divulgar aos irmãos algumas das obras importantes. Aí, os irmãos podem dizer assim, mas pastor, é muito livro, como é que eu vou ler isso aí tudo? Não tenho tempo para tal, os recursos não me permitem. Então, me permitam, irmãos, dizer o seguinte, que a teologia sistemática, bíblica e sistemática, ela hoje está condensada nessa obra aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Essa obra foi publicada em 2017. A Declaração de Fé contém aqui um resumo da nossa teologia bíblica e sistemática, da nossa teologia pentecostal. São 24 capítulos que tratam de toda a dogmática da Assembleia de Deus. Doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina das últimas coisas, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, e por aí vai. Eu tive o privilégio de ser o relator dessa comissão. Essa comissão se reuniu durante 2 anos, o ano 2015 e o ano 2016. Essa comissão trabalhou exaustivamente, trazendo para essa obra
toda a nossa teologia pentecostal, resumindo a nossa teologia pentecostal, na proposta de trazer uma unidade doutrinária e teológica para a Assembleia de Deus do Brasil. Nós crescemos bastante desde 1911. Em 1911, nós iniciamos com 20 pessoas, 18 irmãos que foram excluídos da Igreja Batista, mais os 2 missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, e hoje nós ultrapassamos já a casa de 22 milhões de assembleanos no Brasil, e surgiu então a necessidade de nós mantermos essa unidade doutrinária e teológica de norte a sul de nosso país, de todas as regiões, através da declaração de fé, que contém, então, o resumo, como disse, da nossa teologia pentecostal, que se assenta na teologia bíblica e na teologia sistemática. Desse modo, eu quero concitar os irmãos a adquirir essa obra. Ela custa R$ 9,90 no site da CPAD, tem até um desconto, e parece que fica menos de R$ 8,00. É um trabalho fenomenal, que o professor da escola dominical deveria ir para a escola dominical um exemplar da revista, com um exemplar do livro auxiliar e um exemplar da declaração de fé. E aí, certamente, a sua aula se tornará uma grande bênção para os seus alunos. Desse modo, queridos irmãos e irmãs... Pastor Douglas, me permite fazer um comentário com um tom de pergunta, né? A gente já teve aqui, inclusive, enquanto você tomou uma aguinha aí, nós já tivemos, inclusive, aqui na sala, um dos nossos preletores, o pastor Caramuru, que ele veio trazer para nós também o assunto baseado na declaração de fé das Assembleias de Deus. E uma das preocupações do nosso pastor Marcos Anísio, que está aqui na sala, que é o nosso superintendente, é justamente incentivar e dizer ao professor, né, o quanto é importante o professor ter em mãos, em todas as suas aulas, a declaração de fé. Né? Então, por isso que, inclusive, nós convidamos o senhor para falar desse tema de teologia sistemática, e muitas vezes, nossa preocupação também é no seguinte, está ali a lição, na lição, dentro da estrutura, está lá embutido, muitas vezes explícito ou implícito a doutrina, mas muitas vezes o professor, ele não tem essa visualização consciente, vamos dizer assim, não que ele ensine errado, ou não que ele não conheça, mas é por isso justamente que eu acho importante o senhor salientar, como o senhor já salientou aí, essa questão da declaração de fé, porque não é que ela é um resumo, ela é uma organização de toda a teologia sistemática que a Assembleia de Deus, ela ensina, né, professa. E aí, eu queria que o senhor, por gentileza, até antes mesmo do senhor prosseguir aí com a sua aula, dissesse ao professor, não prejuízo, mas vamos para o lado positivo, né? Qual é o benefício dele ter essa declaração, e também o senhor citar, como o senhor aí escreve as lições, citar, por exemplo, tem lições que não vai trazer a questão doutrinária, né? Mas em quantos por cento, mais ou menos, vai se utilizar essa declaração, para que o professor entenda a importância? Certo. Ok. De fato, meus irmãos e irmãs em Cristo, a declaração de fé, ela é um instrumento de fundamental importância para o professor da Escola Bíblica Dominical, para que ele tenha subsídios da teologia sistemática das Assembleias de Deus e apresentar ao seu aluno na escola dominical, na sua sala de aula, uma doutrina que está fundamentada na Bíblia Sagrada e nos documentos oficiais da Igreja, a fim de dirimir as controvérsias. Porque, em virtude do Brasil ser muito grande, e em virtude de hoje ter muita informação, principalmente nas redes sociais e na internet, muita gente produzindo material, produzindo vídeos, é importante que nós tenhamos um documento regulador, no caso, a declaração de fé. É claro que a declaração de fé está fundamentada na Bíblia Sagrada. Então, alguns fazem oposição dizendo, mas por que não ser a Bíblia Sagrada o documento regulador?
De fato, o documento regulador é a palavra de Deus em primazia. Porém, é importante aqui destacar que a teologia trabalha com pressuposto. O que é o pressuposto? O pressuposto é a leitura que eu faço da Bíblia. Qual é o olhar hermenêutico, qual é o olhar exegético que eu tenho da Bíblia Sagrada? Por exemplo, nós, os pentecostais, temos uma hermenêutica, temos uma exegese, temos uma teologia, que é a teologia pentecostal. Nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós cremos na contemporaneidade do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Cremos que o falar em línguas é a evidência inicial para o batismo no Espírito Santo. Então, toda vez que eu for ler a Escritura, toda vez que eu for ensinar a palavra de Deus, eu vou ter esse pressuposto teológico, de que os dons estão disponíveis para a igreja hoje. Porém, existem outras teologias, como, por exemplo, a teologia cessacionista ou a teologia liberal, que não crê que o batismo no Espírito Santo é válido para os dias de hoje, não crê que o falar em línguas seja uma evidência do batismo no Espírito Santo, não crê nos dons espirituais. Então, a leitura teológica dessa pessoa, ou dessa igreja, ou desse seminário, ou dessa denominação, vai ser diferente da leitura que nós, os pentecostais, fazemos. É por isso que a declaração de fé tem papel importante, porque a declaração de fé faz a interpretação bíblica daquilo que cremos, daquilo que professamos, daquilo que ensinamos. E por isso ela é muito importante. Quando surge qualquer dúvida, por exemplo, vamos ver aqui uma ordenança bíblica, a ordenança do batismo nas águas. Se os irmãos lerem algumas teologias sistemáticas, algumas teologias dogmáticas, por exemplo, daqueles que aderem ao unicismo ou ao unitarismo, eles vão ensinar e dizer que o batismo nas águas tem que ser feito somente em nome de Jesus. Porque essa é a leitura que eles fazem da Bíblia Sagrada pelo pressuposto unicista que eles têm. Nós, assembleanos, por exemplo, temos um pressuposto trinitariano, que quer dizer que nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses diferentes, mas é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, qual é a fórmula batismal para quem tem o pressuposto trinitariano? É aquilo que Cristo disse lá em Mateus, capítulo 28. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome da Trindade. E isto está declarado aqui na nossa declaração de fé. Então, quando um professor vai falar sobre o batismo nas águas, ele tem fundamentação bíblica e teológica para ensinar aquilo que professamos e não ficar nesse debate polêmico que tem assaltado muita gente. Em relação, por exemplo, à doutrina da salvação, nós temos muitas pessoas que são de teologia calvinista. E essas pessoas que são calvinistas extremados, principalmente, eles não acreditam, por exemplo, numa expiação ilimitada. Eles não creem que Jesus morreu por todos. Eles creem que Jesus morreu por alguns. Eles creem que Jesus morreu só pelos eleitos. Mas nós cremos na teologia pentecostal, bíblica, que Cristo morreu por todos, não só pelos eleitos. Ele morreu por toda a humanidade. É o que diz João 3,16, né? Ele veio ao mundo, Cristo veio ao mundo, o Pai enviou ele ao mundo para salvar todo o que crê. Isso chama-se expiação ilimitada. Cristo morreu por todos. E isso está na nossa declaração de fé, dizendo, então, que a nossa soteriologia é de expiação ilimitada. Nós também, por exemplo, não cremos na eleição incondicional, conforme os calvinistas ensinam, que quando a pessoa nasce, Deus, de modo arbitrário, determina que um vai ser salvo e outro vai ser perdido. Nós não cremos nisso. Isso chama-se eleição incondicional. Nós cremos na eleição condicional, conforme Paulo explica em Efésios. O que é eleição condicional?
A eleição condicional é baseada na presciência divina. Deus, pela sua presciência, ele viu quem iria crer e quem iria perseverar, e a estes que Deus viu que iriam crer e perseverar, a esse Deus elegeu, e para Deus eleger a esses, Deus condicionou algumas coisas. Quais são as condições, então, para ser eleito? É preciso estar em Cristo, é preciso ter fé, é preciso arrependimento, e assim por diante. Então, a soteriologia trata desses temas: eleição condicional, expiação ilimitada, dentre outros temas. E isso tudo está na nossa declaração de fé. De modo que é importantíssimo que o professor tenha a declaração de fé, leia a declaração de fé e vá para a sua sala de aula convicto daquilo que professamos, daquilo que cremos, daquilo que ensinamos, porque é comum surgirem dúvidas na sala de aula. E para tanto, o professor precisa estar abalizado com a declaração de fé. Repito, a declaração de fé, ela é a interpretação autorizada e oficial da Bíblia Sagrada, das Assembleias de Deus, na perspectiva da teologia pentecostal. E, por exemplo, quando um comentarista escreve uma lição que trata de questões doutrinárias, o comentarista faz uso da declaração de fé. O comentarista vai consultar teologia sistemática, vai consultar teologia bíblica, vai fazer a sua pesquisa, vai ler comentários bíblicos que existem às centenas, mas a declaração de fé é o documento norteador da doutrina que vai ser colocada no papel. O comentarista das lições bíblicas não pode, em hipótese alguma, contradizer a declaração de fé. E esse cuidado tem sido tomado, né, por todos os comentaristas, o Conselho de Doutrina da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, né, o consultor teológico da CPAD, que hoje é o pastor Elianai Cabral, tem todo esse cuidado de não permitir que seja publicado alguma lição que vá ferir a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Então, o professor precisa estar familiarizado. Nós não podemos, irmãos, me permitam, queridos, amados irmãos e irmãs, ir para a sala de aula e ficar chovendo no molhado com os nossos alunos. É claro que existem vários fatores na sala de aula para prender a atenção dos alunos. A evasão escolar, por exemplo, de alunos que não frequentam uma escola bíblica dominical, são variadas, mas uma delas é o despreparo do professor. Quando um aluno vai e frequenta uma sala de aula e percebe que o professor é despreparado, ele fica desmotivado. Ele não volta na outra aula, ele não vem no outro domingo, porque ele está interessado em aprender e percebe que o professor não tem nada a ensinar. Por isso é importante que o professor chegue na sala de aula abalizado doutrinariamente, teologicamente, abalizado, né, com a declaração de fé, e transmita um ensino claro, um ensino preciso, um ensino profundo, né, das nossas doutrinas, daquilo que cremos, daquilo que professamos. Lá na revista da Escola Dominical, os professores, por exemplo, tem a revista do professor, existe subsídio teológico, que a equipe da CPAD, com a equipe de pedagogos, uma equipe de teólogos, uma equipe que cuida do currículo da Escola Bíblica Dominical, prepara para dar o norte ao professor. Então, eu concito a todo professor que adquira a revista do professor, porque lá tem o suplemento, tem lá o suplemento teológico da leitura a ser feita, das obras a serem consultadas, para que o professor possa ter uma aula maravilhosa. Então, amados, isso é importantíssimo. Quando um professor se esmera nesse nível, a sua sala de aula tende a crescer, porque o aluno é que faz a propaganda. O aluno vai comentar com outro aluno: olha, nós estamos tendo aulas maravilhosas lá na nossa sala. Venha
frequentar, venha participar. Estamos aprendendo muito. O professor é dedicado, o professor é esmerado no ensino bíblico e teológico. Não é para transformar a sala de aula num seminário teológico, mas é para levar o aluno a informação clara daquilo que está sendo estudado. E um outro detalhe importante a ser destacado é de que o professor precisa remir o tempo. Algumas vezes nós ouvimos reclamações de alunos de que professores não tratam o tema que está ali, fogem do tema. A resposta, possível resposta para professores que fogem do tema é porque estão despreparados para ministrar aquele tema. Não consultaram as teologias, não consultaram a declaração de fé, não estudaram o suficiente para aquela lição. Mesmo que eu não tenha intimidade com aquele tema, mesmo que eu não seja um especialista naquele tema, eu tenho disponível a declaração de fé, tenho disponível teologias sistemáticas, comentários bíblicos que vão me ajudar a entender. Então, essas são duas reclamações muito constantes, né? A primeira é de que o professor está despreparado. A segunda é de que o professor foge do tema. E é muito comum também, né, o professor ficar ali no ponto de número 1 e terminar a aula e ele não abordou o tema 2 e não abordou o tópico 3. Existe uma estrutura das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Elas são divididas em 3 tópicos principais. Quando o irmão tem a revista do professor, o irmão verifica lá que tem objetivos específicos, né? Objetivo número 1, número 2 e número 3. Cada objetivo específico daqueles corresponde a um tópico. O tópico 1, o tópico 2, o tópico 3. E cada um dos tópicos estão intrinsecamente ligados e conectados ao tema, ao título daquela lição. Então, é preciso estudar todos os tópicos para que, ao final da aula, o aluno tenha a perfeita compreensão daquilo que foi pretendido naquela lição. E outro detalhe que é importante destacar aqui, cada lição foi desenvolvida para ser ministrada num tempo entre 50 e 60 minutos, no máximo. 45 minutos, um professor que seja muito conciso, consegue ministrar em 45 minutos uma lição bíblica da classe de adultos, né, que é a parte que eu trabalho, com toda a tranquilidade, sem ser prolixo, sem devaneio, sem fugir do tema, sem entrar em contextos diferentes da lição. 45 minutos ele consegue dar uma aula exemplar. Mas ela pode ser estendida até 60 minutos, dependendo, claro, da realidade de cada lugar, de cada igreja, para apresentar uma aula com propriedade. Então, amados irmãos e irmãs, o horário avançou bastante, e eu não quero me estender mais, e espero que essa minha fala possa contribuir, né, para com o despertamento dos irmãos da importância da teologia bíblica e sistemática para o professor da Escola Bíblica. Muito obrigado, amados irmãos, pela vossa atenção e carinho. Eu devolvo a palavra, então, aos coordenadores. Pastor Douglas, nós temos aqui algumas perguntas para o senhor, e a primeira delas refere-se à questão da declaração de fé, né? A pergunta do irmão é o seguinte: essa declaração de fé é mais relevante para professores de jovens e adultos ou para professores de classes infantis também? Tendo em vista que as dúvidas da declaração de fé pode sanar, são dentro dos assuntos mais complexos. Então, eu acredito que a pessoa está tentando entender, vou desabilitar aqui o microfone do irmão, ela está tentando entender se ela também consegue aplicar a declaração de fé para todas as faixas etárias, né? Todas, não só, porque é muito fácil falar da questão da declaração de fé para adultos e jovens, mas como é que o professor, se na estrutura das outras faixas etárias também entra, como é que o professor passa para essas outras faixas etárias essa doutrina? Ok. Bem, eu considero a importância da declaração de fé para todas as classes, para todas as faixas etárias. É claro que, nesse caso, cabe ao professor, né, transmitir à sua classe de acordo com a linguagem em que seus alunos poderão entender ou compreender. Por exemplo, os atributos divinos, né, a soberania divina. Eu posso tratar a soberania divina com as crianças na educação infantil, né, para dizer a eles, ensinar a eles, né, que o Papai do Céu
cuida de todos, que o Papai do Céu está no controle de todas as coisas. É uma linguagem infantil, mas é uma linguagem que está retratando uma doutrina bíblica, que é a soberania divina, presente na nossa declaração de fé. Ok, pastor. Inclusive, mesmo não vindo assim explícito nas revistas Doutrina da Salvação, Soteriologia, mas quando a professora do infantil ou do adolescente, ela vai ministrar uma lição sobre salvação, com certeza o professor ali da CPA dele teve o cuidado de colocar ali de acordo com a declaração de fé. Não é verdade, pastor? Corretíssimo, exatamente isso, né? É importante destacar aqui aos irmãos que a escola bíblica dominical, ela é um ensino sistemático da Bíblia Sagrada. A escola bíblica dominical não pretende ser teologia sistemática, mas o estudo bíblico, né? Sistematizado. Então, temas teológicos, muitas vezes, não vão aparecer ali na lição bíblica, mas Sim. Eles estão implícitos, porque estão fundamentados na doutrina das Assembleias de Deus e na nossa declaração de fé. Por isso, é importante que o professor tenha essa percepção. Pronto, pastor, eu vou fazer duas perguntas agora em uma. Os irmãos estão com a seguinte dúvida, assim. Eu não domino muito a teologia sistemática e bíblica, sei que tenho que conhecê-la, tenho uma dificuldade, e eu vou atrás de um determinado centro teológico, seja ele online ou presencial, só que ao me deparar com a situação, eu percebo que aquele centro teológico, que não é exclusividade só de um, né, praticamente todo o Brasil, ele não tem um reconhecimento pelo MEC. O que eu devo fazer? Eu não estudo, porque eu vou fazer um investimento, né, em dinheiro muitas vezes, né, ou eu estudo e eu fico aguardando para uma oportunidade de reconhecimento, porque muitos irmãos, inclusive, nem têm um nível superior, e quando nós falamos de um curso de teologia ministerial, ele propõe essa questão do curso superior. Certo. Essa é uma pergunta muito recorrente, e é importantíssima também a gente destacar isso. Por exemplo, eu poderia compartilhar com os irmãos a minha experiência de vida. Todos os cursos de teologia que eu fiz na vida, nas oportunidades que Deus me deu, eu tive que repetir, todos eles. Porque todos os cursos que eu fiz de teologia eram cursos livres. Na minha época, na minha geração, não havia credenciamento de teologia do MEC, né? O credenciamento do MEC vai começar a acontecer a partir da década de 90. Em 96, precisamente, que nós vamos ter o parecer 063 do MEC, que vai autorizar a convalidação, né, dos cursos de teologia. Então, eu fiz, por exemplo, graduação em teologia livre, pós-graduação livre, mestrado livre, doutorado livre, e tive que depois, então, né, depois da década de 90, refazer tudo outra vez, né, para ter o credenciamento do MEC. E eu devo dizer aos irmãos, sem nenhuma hipocrisia, eu quero dizer aos irmãos, sem nenhuma hipocrisia, muitos dos cursos que eu fiz credenciado do MEC, eu aprendi, me trouxeram informações importantes, né, me deram, né, o credenciamento, mas devo dizer, sem nenhuma hipocrisia, que teologia bíblica eu aprendi nos cursos livres. Quando eu fiz mestrado, por exemplo, em teologia do Novo Testamento, ele era um curso livre. Eu aprendi muito. Depois eu fiz um mestrado do MEC e quase que desaprendo o que tinha aprendido antes. Então, não estou aqui desabonando, né, cursos, mestrado, doutorado no MEC, não. Estou dizendo que é importante estudar e fazer, mas eu aconselho os irmãos, né, quem pode, tem oportunidade, faça o curso livre e depois faça o do MEC também. Certo. O senhor consegue citar para a gente, assim, não sei se online ou presencial, se o senhor conhecer, alguns irmãos estão perguntando, algum local que tenha o curso reconhecido pelo MEC? Bem, hoje nós temos algumas instituições presencial credenciado no Conselho de Educação e Cultura, como, por exemplo, a Faculdade Refidim, lá de Joinville, Santa Catarina,
temos a Faculdade Evangélica de Curitiba, que pertence à Assembleia de Deus de Curitiba, a Refidim pertence à Assembleia de Deus de Joinville, temos a FAECAD, que já citei aqui, que é do Rio de Janeiro, credenciado no BEC, mas todos eles oferecem curso por hora somente presenciais. Né? Tem outras instituições, por exemplo, lá a FACETEM e outras, mas todas presenciais. Agora, EAD, hoje, a Assembleia de Deus não tem nenhuma faculdade EAD credenciada no MEC. Todas estão em processo de credenciamento. Mas aí, se alguém desejar fazer, existe, por exemplo, a Unifil, é uma universidade, se os irmãos quiserem consultar depois aí no site de busca, é uma universidade que oferece o curso EAD Teologia. Inclusive, Irmão José Celestino, por favor, desabilite seu áudio. Pastor Douglas, por gentileza, habilite seu áudio, Pastor Douglas, porque o áudio foi desabilitado. Sim, voltamos a ouvir. Pode falar. Bem, então eu dizia que nós temos a Universidade Unifil, que oferece teologia EAD, credenciado do MEC, mas ela não pertence à Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus hoje não tem nenhuma instituição oferecendo o curso EAD credenciado. Nós temos muitos cursos EAD, mas são cursos livres. Aí, nesse caso, é só importante o professor tomar esse cuidado, né, Pastor Douglas? Se for fazer por uma outra instituição, procurar saber qual a declaração de fé dessa instituição, se ela é parecida com a nossa, se ela tem muita divergência, porque nós temos a questão do calvinismo. Inclusive, até aproveitando essa sua colocação e já fazendo um gancho para a questão do calvinismo, alguns irmãos, uma pergunta aqui recorrente, né? Como que nós devemos nos posicionar com relação às pessoas que querem falar sobre calvinismo, insistem, né, na nossa igreja, na Assembleia de Deus? Então, como é uma pergunta de ordem comportamental, né, qualquer coisa que o pastor Douglas venha falar aqui não vai resolver a situação. Então, eu deixo para os irmãos a seguinte dica, tanto para os irmãos da Paraíba, quanto para os irmãos de outros estados, é que, em primeiro lugar, se faça uma conversa com esse professor. Muitas vezes é seu companheiro, né? Você está percebendo que ele está ali com aquela tendência e tenta identificar se realmente aquilo é consistente. Se realmente divergir muito e você perceber que é calvinismo, você chama o dirigente da sua congregação. O dirigente da sua congregação, ele vai se posicionar. E se, em último caso, ele não resolver localmente, a dica é procurar o superintendente da escola dominical, que aqui nós já tivemos alguns casos que não conseguiram resolver na congregação, pastor Douglas, e o nosso pastor Marcos Anísio, ele foi lá e conversou. Inclusive, é uma coisa tão natural que vai acontecer, que o próprio irmão, ele já tinha pensado em sair da Assembleia de Deus, ficou só mais um tempinho, e realmente ele foi, porque quem adere à teologia calvinista, assim, extrema, vamos dizer assim, né, ele não quer ficar na Assembleia de Deus, ele não se acostuma, porque, inclusive, até o pentecostalismo lhe incomoda, né? Então, mas se houver essa insistência, procure o seu líder, tá bom? Então, eu não vou passar essa pergunta para o pastor Douglas, porque é de ordem comportamental, então, deve ser resolvido em nível escalonado. Começa com uma conversa, depois dirigente da congregação, com o dirigente da EBD, e, por último, o superintendente, que com certeza ele vai resolver junto com o pastor presidente aí local, tá ok? Uma outra pergunta, pastor, que os irmãos estão fazendo aqui, é com relação, só um momento, aos alunos, certo? Para a gente poder concluir aqui, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, não, essa é a última. Com relação aos alunos, nós sabemos que tem aqueles alunos que são mais estudiosos, certo? E eles têm uma sede, né, de conhecimento, e obviamente o professor, ele percebendo que muitas vezes até esse aluno futuramente poderá se tornar um professor, como é que o professor assim, paulatinamente, ele consegue soltar algumas dosagens na sala de aula para fisgar, vamos dizer assim, esse aluno, no sentido dele compreender o que é a teologia sistemática e a teologia bíblica. Bem, essa questão
ela é extremamente pontual, porque é muito comum na nossa realidade assembleana, nós temos na sala de aula um grupo heterogêneo. Nós temos alunos dos mais diferentes níveis sociais e dos mais diferentes níveis acadêmicos, e o professor, muitas vezes, vai ter dificuldade de alcançar, né, essa massa de alunos tão heterogênea como é a nossa realidade assembleana. Então, o meu conselho, né, no caso, é uma orientação, é de que, ao perceber na sala de aula que tem um ou outro aluno que seja mais interessado ou esteja mais propenso ao aprendizado, temos que fazer, na minha opinião, conforme a gente trabalha com a atividade secular. A gente tem, com esses alunos, um investimento à parte. Eu costumo fazer isso, né? Quando percebo que um aluno tem um potencial, converso em particular, eu empresto livros para ele ler, eu sugiro leituras, debates, porque na sala de aula é extremamente complicado nós equiparar o nível de aprendizado pelo aluno que está mais avançado. Porque se fizermos isso, os que estão com nível abaixo não vão acompanhar e nós podemos desestimular. E também o contrário, se eu deixar um nível muito baixo, eu desestimulo os que estão mais para frente. E aí, o meu conselho é de que esses alunos mais avançados tenham um olhar especial do professor. Até mesmo em uma conversa à parte, né, pastor Douglas? Mandando para ele algumas mensagens, alguns links. Muitos dos professores de escola dominical têm esse costume de visitar. Então, se você percebe que é aquele aluno mais, né, aplicado, você empresta livro para eles, indica livros, né? Eu acho que isso é muito importante. Pastor Douglas, queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade. Sabemos que o senhor é uma pessoa muito ocupada, né? Que o senhor aí está empenhado em vários projetos que auxiliam os professores da Escola Bíblica Dominical. Em nome de todos os professores que sou também, eu quero agradecer ao senhor essa sua disponibilidade em nos atender prontamente através do pastor Rocélio. Nós louvamos a Deus, porque em um momento tão difícil, né, da história e do Brasil, nós estamos conseguindo, mesmo assim, nos manter capacitados e com grandes homens que têm passado aqui na nossa sala, como o senhor. Não temos realmente como expressar a nossa gratidão a Deus e ao senhor pela sua disponibilidade. Eu gostaria de voltar aqui a palavra ao nosso apresentador de hoje, que é o irmão José Carlos. Eu fiquei só na parte da mediação, e em seguida ele também passar para o pastor Marcos Anísio para as considerações finais. Não sei se o irmão José Carlos ou o pastor Marcos Anísio tem alguma pergunta, algum comentário, mas eu devolvo aí para eles a voz. Muito obrigada mais uma vez, viu? Deus continue lhe abençoando. Amém, amém. Obrigado. Só agradecer ao nosso amado professor Douglas. Ele citou que tem alguns estados que estão replicando a revista. Um deles é o estado da Paraíba, tá certo? Entre outros fatores, nós fizemos, e o pastor Marcos pode falar isso tranquilamente, pela importância desta lição, do título dessa lição. Porque analisamos e vimos, como o senhor sabe, essa lição ela foi dada há 21 anos atrás. Então, quando chegou na pandemia, pastor, então só 30% do pessoal viram sobre a questão da lição online. Então, eu louvo a Deus porque, junto com o pastor presidente, José Carlos de Lima, e o pastor Antônio Marcos Anísio, eles tiveram essa iniciativa. Não, vamos voltar com a lição. Evidentemente que tem alguns alunos que não entenderam, mas nós sabemos da importância dessa lição. Essa lição é muito profunda, né? Já domingo nós replicamos a lição que fala sobre as dádivas que Deus espirituais traz para nós. Então, isso é muito profundo. Isso não pode ser jogado de qualquer maneira, né? Então, eu queria agradecer a Deus, né, por esta grande e rica oportunidade, né? E passar para o nosso irmão Antônio Marcos Anísio, né? E já que o pastor Antônio Marcos Anísio
Rosélio não fez nada hoje de noite. Na hora de falar, ele ficou opaco, né? Eu sugeriria que ele orasse, né? Ele orasse, pelo menos ele orasse. Tá certo, irmão Marco Anísio? Eu acho que o áudio dele deu problema na hora, sabe, irmão Carlos? Foi, é isso mesmo. Foi. Pastor Rosélio, o senhor está por aí, Pastor Rosélio? Se quiser, habilite seu áudio, por gentileza. Tô aqui. Pronto, faça o seu agradecimento ao pastor, tá certo? Ao pastor Douglas, seu amigo. Quero agradecer a todos presentes nessa sala, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Douglas, um professor, um amigo que nos atendeu. Eu louvo a Deus pela vida da sua família e é um prazer sempre ouvir o pastor Douglas porque as lições, elas ficam com a gente. E eu, durante muitos anos, assim, mais de 5 anos que estive com ele aí, até hoje, através das revistas, dos livros, estou aprendendo e tentando colocar em prática. E eu creio que eu tenho crescido muito e quero agradecer a todos vocês, o pastor Marcos Anísio, ao nosso irmão Carlos, o pastor Deusenildo, Selimar, e o pastor Douglas e a todos os alunos que estão nos acompanhando nessa linda aula que tivemos hoje à noite. Pastor Marco Anísio. Eis-me aqui. Feche com chave de ouro aí, meu filho. Muito bem. Só nos resta, como disse o nosso pastor José Carlos, isto posto, agradecermos a Deus, agradecermos ao pastor Douglas e replicarmos o que dizemos aos nossos ministrantes aqui, né? A recompensa vem do alto. Nossa mais sincera gratidão em nome da superintendência das escolas dominicais em João Pessoa. E bem disse nosso irmão José Carlos, não poderíamos deixar de replicar essa lição, a rainha das epístolas, né? A coroa dos escritos de Paulo, razão pela qual, muito apropriadamente, nós estamos replicando. Louvar a Deus pela vida, mais uma vez, do pastor Douglas, homem de coragem, porque escrever um livro desses aqui, ó, precisa estar, né, ter unção e graça da parte de Deus e dizer aos amados irmãos que estou muito feliz com a presença de todos. Mais uma vez, nossa gratidão e aceitando a sugestão do nosso irmão José Carlos, queremos convidar o nosso companheiro, pastor Rosélio, esse amigo, para orar, nos despedindo, e o pastor Douglas nos despede com a bênção dos apóstolos, por gentileza. Pastor Rosélio, depois o pastor Douglas nos abençoa com a bênção apostólica. Ora por nós, pastor Rosélio. Pastor Rosélio, por favor, habilite seu áudio. Habilitado, viu? Agora. Amém, amém. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos nesta noite por tudo que já aprendemos da tua parte, os ensinamentos, as instruções, vinda do teu filho, pastor Douglas. Guarda ele, Senhor, de todo o mal, sua família, abençoando o teu servo, dando a ele inteligência para conduzir todos os ensinamentos que o Senhor tem preparado. Pai, nosso pastor Marcos Anísio, toda a equipe, a todos os alunos, queremos te agradecer por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos, paz do Senhor, pastor Douglas, paz do Senhor, pastor Marcos, irmão José Carlos, Deus os abençoe. Uma bênção apostólica. Paz do Senhor. Vou impetrar a bênção apostólica, agradeço a oportunidade e parabenizo todos os companheiros por esse grande projeto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, em nome de Jesus. Amém.